Em primeiro lugar, eu preciso falar da satisfação que é estar aqui, a convite do professor Dr. Marcelo Busato, que é meu amigo. Estava agora na Unesp, antes de ontem, fazendo um trabalho lá com uma outra amiga muito querida, que é a Fabiana Começo. E a Fabiana, em 2007, ela me falou uma coisa interessantíssima, que eu acho que todo mundo sabe, mas a gente não pensa sobre isso, né? Trabalhar é muito bom, mas quando nós temos a oportunidade de trabalhar com amigos, é muito mais prazeroso, né? Eu acho que esse nosso grupo no Brasil, não é, Marcelo? Acho que a gente tem esse privilégio, né? Acho que a maioria de nós já ultrapassamos as fronteiras de sermos colegas de trabalho, a gente é amigo, isso é bom. Então, é impossível começar a falar hoje sem mencionar esse grande prazer que é trabalhar acerca de um tema que eu gosto muito, mas trabalhar com amigos, né? E encontrar amigos também, como a Aline, que está aqui, que é professora de uma das estaduais do Ceará, da UFCA, e fiquei super feliz de saber que a Aline está aqui estudando no IEL, a gente falou no e-mail, né? E ela estaria aqui. E também por conhecer pessoas novas, reencontrar outras como a Bárbara, né? Então é muito bom estar aqui, de verdade. Obrigado por dispensarem parte do tempo precioso de vocês para vir nos ouvir, né? Bom, o que eu trago para a gente discutir no colóquio, né, sobre letramentos, fronteiras e culturas digitais, é algo que, a meu ver, é um bom exemplo de fronteiras, né, que são práticas informais de escrita em ambientes também informais na web e que comumente foram sendo chamadas de internetês, né? Então, basicamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. E eu estou enquadrado? Tá. E faz parte de um projeto maior do grupo de pesquisa IPERGED, atualmente com 7 doutorandos e 3 mestrandos, e um projeto guarda-chuva maior chamado Práticas de Linguagens na Web. Aí tem 2 pontos com um monte de coisa em seguida, onde acolhe 2 bolsistas de iniciação científica, um projeto de extensão que é o CHIP, o Marcelo vai fazer a conferência agora em agosto lá para nós, em Fortaleza, e alguns colegas que estão nas suas universidades que também colaboram com a gente, como o próprio Marcelo, a Fabiana, da Unesp, a Vera, da UFMG. Então é um projeto integrado, né? Então isso aqui é apenas uma pequena fagulha de algo que eu considero uma fogueira, porque toda hora a gente vai vendo coisas e não acaba de falar nunca sobre isso tudo, né? A perspectiva que eu trago, ela é um pouco parecida com aquela que o Wilson Leffa fala e o Marcelo disse agora na fala dele, né? Manter-me, como é que é a expressão? Permanentemente em crise de identidade. Em crise de identidade disciplinar. Eu achei isso maravilhoso. Mas com salário, então você... Por isso a gente se permite, né? Então, o Leffa, ele tem um dos tantos textos maravilhosos que ele escreve. Ele diz que a tendência dos teóricos, se é que a gente seja teórico, eu nem sei, acho que não, né? O Marcelo tem uma veia teórica muito forte. Tem uma mania de pegar o que é plural, dados, e submeter ao que é singular, numa teoria. Mas, atualmente, graças a essa crise, né, maravilhosa de viver, com um salário melhor ainda, né, a gente tem submetido o que é plural a também o que é plural, teorias. Então eu trago aqui, além de uma perspectiva mais, pelo menos nessa fala, mais acanhada, de uma análise do discurso, como o Mengenot propõe, mas não filiado totalmente a ela, e também ao que uma linguística de texto marcuskiana propõe,
para dialogar com uma teoria chamada relação com o saber, não tão conhecida entre os linguistas aplicados, embora alguns já usem, mas muito mais conhecida do pessoal da educação. É uma teoria muito interessante do professor Bernard Charlot e da Equipe École da Universidade de Paris 8, onde se estuda o enfrentamento que as pessoas protagonizam diante das dificuldades que ela tem quando precisam se relacionar com saberes. Então, eu vou falar um pouco dessa teoria, mas bem pouco mesmo, porque eu pretendo trazer muito mais dados para mostrar, para defender a tese de que o internetês é um saber. E como qualquer saber, exige relações. Eu preciso me relacionar com esse saber para poder me relacionar com outras pessoas que têm esse saber, né? Então, vai ser mais ou menos à luz da proposta dessa teoria em um diálogo com as outras que eu já mencionei, que nós vamos falar de internetês aqui, tá bom? Bem, eu gostaria de voltar no tempo, alguns séculos atrás, para falar de que concepção de escrita se poderia flagrar entre os gregos. E aí eu trago Fedro, que é um dos diálogos do Platão, né? Em que ele põe em cena dois personagens interessantes, que é Sócrates e o próprio Fedro, e estão discutindo acerca da escrita. E o diálogo Fedro é especialmente muito belo porque é um diálogo sobre o amor, sobre a tolerância, sobre o respeito, né? Então, eu aconselho a leitura, é uma leitura muito boa, eu gosto muito de ler Fedro. Em um momento do diálogo, Sócrates vai falar dessa história aí do nascituro da escrita, né? Para que serve? E dois personagens dialogam, que seria o rei Thor, o deus Thor, que é o criador da escrita, e o rei Thanos, o rei do Egito, né? E aí ele fala para o rei que ele criou um grande auxiliar para a memória e a sabedoria, que seria a escrita. E o rei Thanos vai dizer o seguinte: tal coisa, né, a escrita, essa tal coisa aí, tornará os homens esquecidos, pois deixarão de cultivar a memória e vão confiar apenas na escrita. Logo, tu não inventaste um auxiliar para a memória, mas apenas para a recordação. Não sei se vocês já leram ou tiveram curiosidade de folhear um pouco Paideia, um bom texto sobre a formação do homem grego, né? Essa ideia é mais desenvolvida ali. E lá a gente percebe que na formação, a concepção de formação do homem grego passa ao largo dos usos da escrita, né? A escrita, portanto, seria algo que corromperia a juventude que estava aí se preparando para a arte e para a guerra. Então a escrita é um mal, ela não é bem-vinda. Então as preocupações com a escrita atormentavam esses homens da sabedoria, né? Alguns séculos depois, essas preocupações com a escrita permanecem. E a maneira de se relacionar com essas preocupações muda um pouco. Nós não estamos mais preocupados se a escrita é bom ou ruim, se ela vai ou não corromper a juventude e prejudicar a memória e a sabedoria. Agora nós já nos rendemos a ela. As sociedades letradas foram sofisticando os usos que fazemos da escrita, e esses usos foram nos tornando dependentes da escrita, né? De maneira que ela passou a ocupar um lugar muito especial, de destaque, e os usos canônicos que se faz da escrita são sempre muito mais valorizados, e quando eles são supostamente atacados, há um mal-estar que se estabelece entre os novos Platões.